Olá pessoal, continuando o nosso curso de Programação em Linguagem C, essa é a nossa oitava videoaula e nela eu vou falar sobre laços na programação. Vamos fazer inicialmente uma breve revisão de laço utilizando o comando goto, vou falar sobre a estrutura do comando goto. Em seguida vou falar sobre os laços criados com o comando while e uma variação dele bastante interessante, importante, que é o do while. Ok? Vamos lá. Laços, então, são estruturas de programa, são pedaços, de programa que acabam sendo necessários se repetir durante a execução. Então, não é que eu vou repetir código-fonte na escrita, dele. Não, durante a execução, aquele trecho de código-fonte precisa ser executado repetidas vezes enquanto uma certa condição for satisfeita. Quer dizer, enquanto estiver naquela condição, aquele pedaço de programa precisa se repetir. Então, esse trecho de programa nós chamamos de laços, tá? Do inglês loop, tá? Fazer um loop no programa. Daí, em português, nós chamamos de laços. Vou pegar um exemplo aqui de laço utilizando o comando goto, e aqui eu quero fazer uma revisão sobre esse comando bem simples, tá? Temos aqui um programinha em que ele pede que o usuário digite um número inteiro, foi criado aqui, vai ser armazenado depois que o usuário digitar na variável x, aqui pelo comando scanf. E aí vai ter uma tomada de decisão. Se esse número que o usuário digitou for menor que 10, vai ser emitida uma mensagem para o usuário dizendo seu número é muito pequeno. E depois vem o comando goto, mandando para um lugar chamado aqui. Bom, se o número não for menor que 10, então o programa simplesmente agradece ao usuário e se despede dele. Obrigado, tchau. O programinha é simples, mas vamos analisar aqui a estrutura do goto e por que isso é um laço, tá? Se esse número, então, digitado pelo usuário for menor que 10 aqui na variável x, olha só, ele manda goto aqui. E o que é esse aqui? Isso é um label que eu criei no início do programa, logo depois de declarar a variável x aqui em cima. Eu chamei de aqui, você pode dar qualquer nome para os seus labels no seu programa. Você pode chamar de início, pode chamar por um valor numérico também, desde que não inicie por um valor numérico. Enfim, você pode dar qualquer nome para ele, desde que também não seja, claro, uma palavra reservada da linguagem C. Não dá para chamar de printf, por exemplo, um label. Tá? Então, label, ele não é um comando. Perceba que ele não termina com ponto e vírgula, ele termina com 2 pontos. 2 pontos porque é para dizer, olha, é a partir deste ponto que nós estamos no lugar chamado aqui. E que você poderia dar qualquer nome no seu programa, certo? E aí, o programa executa essa sequência de comandos. Quando chega neste ponto, o comando goto, que significa vá para, está mandando ir para o lugar onde está esse label, que eu chamei de aqui, e ele está nesse ponto. Então, o que vai acontecer? Vai ser executada essa sequência de comandos, quando chegar aqui, ele retorna para cá. Então, isso vai ficar acontecendo enquanto o usuário, neste caso aqui, digitar um número que seja menor que 10. Quando ele digitar, enfim, um número que seja maior ou igual a 10, aí esse if pula, vai para a parte do else, que é o senão, e aí o programa se despede do usuário, tá bom? Então esse trecho aqui é um loop, foi um loop criado com o goto. Pode ser que ele nem seja executado, porque se o usuário já de início, durante a primeira execução do programa, digitar já um valor maior ou igual a 10, esse se vai ser pulado, vai aqui para o senão, para o else. E simplesmente o programa se despede do usuário, Mas se ele entrar aqui, digitar valor menor que 10, sempre vai ficar se repetindo, E nesse caso aqui não dá para se prever quantas vezes esse laço, esse loop será executado, porque você não sabe quando o usuário vai digitar um valor maior ou igual a 10.
Então é imprevisível para o programador quantas vezes esse laço vai ser executado. Quando essa for a situação de imprevisibilidade, convém que a gente utilize o comando while para fazer os laços, né? Então, o programa while, que para nós é enquanto, né? Enquanto aquela situação existir, for verdadeira, execute esse comando ou essa sequência de comandos. Como é que é a sintaxe, a estrutura do comando while, né? Bom, você começa lá com a palavra while, põe entre parênteses a condição e depois o comando que você quer que seja executado enquanto essa condição for verdadeira. Eu posso ter não só um comando dentro do meu corpo do while, mas eu posso ter uma sequência de comandos, né? Vários. Neste caso, quando eu tenho mais de um, eu preciso abrir e fechar chaves, assim como no if e no else, certo? Preciso abrir e fechar chaves. Então, como é que fica a estrutura? Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar todos esses comandos que estão dentro das chaves. Quando essa condição for falsa, ele pula tudo que está aqui e dá sequência no programa a partir da chave fechada do while. Muito bem, mas o que é essa condição verdadeira ou essa condição falsa, né? Condição falsa é quando o que eu colocar aqui resultar em zero. E zero tanto pode ser um valor numérico quanto um valor lógico, tá, pessoal? É condição falsa. Se for diferente de zero, interpretar-se-á isso como verdadeiro. Exemplo, se aqui for uma variável do tipo inteiro, enquanto essa variável for diferente de zero, positivo ou negativo, não interessa, quando for diferente de zero, isso daqui vai ser verdadeiro, essa condição, ele vai executar o comando. Quando essa variável for zero, aí ele para de executar o comando e não executará mais. Isso pode ser também uma função lógica. Por exemplo, eu colocar se o valor é igual a outro, né? Se ele é igual, essa questão lógica, né? É um valor lógico 1, enquanto for verdadeiro. Se for falso, vai ter um valor lógico 0. Então, seja um valor lógico ou seja um valor numérico mesmo, se for 0, é falso. Se for diferente de 0, é verdadeiro. Então, olha só. Esse comando while ele é indicado para essas ocasiões que a gente não consegue prever quantas vezes esse laço precisará ser repetido, né, durante a execução do programa. Como naquele caso do exemplo anterior em que eu usei o goto. Não dá para prever quantas vezes o usuário vai ficar digitando o número menor que 0, menor que 10, né, naquele caso, tá certo? Então, nesses casos, a gente deve utilizar o comando while. Quando o número de repetições é previsível, né? Quando você já sabe, olha, eu vou executar isso daqui X vezes, tá? Neste caso, a gente deve optar preferencialmente, né? Pode-se executar com o comando while, mas a gente deve preferencialmente optar pelo laço utilizando o comando for. For é um comando de daqui 2 aulas eu vou apresentar para vocês, tá bom? Então, na nossa 10ª videoaula, essa é a 8ª, na 10ª videoaula eu vou falar sobre o comando for para vocês. Mas vamos continuar aqui no while, tá bom? Eis um exemplo de programa utilizando o comando while. Eu criei inicialmente duas variáveis reais, né, do tipo float, variável r e variável i, tá? E declara aqui no início do programa, né, imprime lá na tela, corrente em circuito série com 12 volts. Então, o que esse programa vai fazer? Ele vai calcular a corrente em um circuito série, aquele comando em que eu tenho a fonte de tensão, em série com uma resistência. Aí ele vai calcular a corrente para nós, lei de Ohm, tradicional, né? Vamos lá, digite o valor da resistência. Então ele pede que o usuário digite o valor da resistência. O usuário vai digitar o valor, o comando scanf vai armazenar esse valor na variável R. Ok? Aí a gente entra no comando while. Logo dentro da primeira execução aqui do while, a gente já pega o valor de R e substitui pelo valor absoluto dele. Se vocês lembrarem aí da última videoaula em que eu falei sobre
o cabeçalho matemático, né, math.h, eu citei essa função FABS, ela me dá um módulo de R. Então, se o usuário tiver digitado um valor negativo, como não é possível ter uma resistência negativa, né, ele vai colocar aquele valor sendo positivo. Então, por exemplo, se o usuário digitou menos 5, ele vai transformar em 5. Tá? De qualquer forma, aqui dentro da variável R, depois desse comando, vai ter o valor que o usuário digitou, só que positivo. Se ele digitou positivo, vai continuar positivo aqui. Se ele digitou negativo, aqui vai ser o mesmo valor em intensidade, mas vai ser positivo também, da mesma forma. Ok? E aí depois ele vai calcular a corrente aqui, olha. 12 volts, aqui nós estamos colocando em milivolts, né? 12.000 milivolts, dividido por R. Por que eu estou colocando 12.000 e não 12 volts, tá? Só porque a nossa corrente vai ser exibida aqui, ó, no comando printf em miliampere, ok? Dificilmente o usuário digitará um valor de resistência menor que 1, né? Para ser valores negativos, para ser valores assim, positivos e significativos, né? Maiores que 1 também de corrente. Então, eu preferi fazer a exibição da corrente em miliampere para o usuário, tá? Por isso aqui em volts eu coloquei 12.000, tá ok? Como se fossem 12.000 milivolts, que é a mesma coisa que 12 volts. Então 12.000 dividido por R, que é o valor da resistência que o usuário informou. E aí nós teremos aqui I igual, tem o marcador aqui da variável I, né? Da corrente que foi calculada, que vai ser exibida para o usuário, e depois miliampere. Tá? Então ele calculou aqui a corrente no circuito, tá? Ele fez uma continha. Para quem não lembra de eletricidade, não importa muito. Tá? O que interessa é que aqui ele pegou o módulo do valor que o usuário digitou, aqui ele vai fazer uma conta, vai dividir 12.000 pelo valor que o usuário digitou. Ok? E aí ele vai imprimir esse valor na tela para o usuário. Depois ele pergunta, ele pede, né, para que o usuário digite o valor da resistência de novo. Novamente digite o valor de uma resistência. Pode ser outro valor agora. E armazena esse novo valor na variável R. O que acontece aqui, pessoal? Quem é a nossa condição do while, né? O que define se esse comando while vai continuar sendo executado ou não? É esse aqui, ó, o valor de R. Se o usuário tiver digitado o valor 0 para a resistência 0 não dá, né? Seria uma divisão por 0, seria um valor indeterminado, né? Indefinido matematicamente. Então, enquanto for aqui diferente de 0, dá para a gente fazer o cálculo. Se for 0, não dá. Por isso eu coloquei aqui a própria condição sendo R. Vamos lembrar aqui, ó, do slide anterior, a condição ser verdadeira é o que eu coloque aqui sendo diferente de 0. Se for 0, é falsa a condição. Então, quando o R for 0, vai pular todo o while, não vai executar nada daqui e vai mandar essa mensagem para o usuário. Você digitou 0, tchau. Mas se ele digitou um valor diferente de 0 aqui, a condição while é verdadeira. Vai ser executado e vai se pedir de novo que ele digite um valor. E enquanto ele ficar digitando um valor que não seja 0, esse ciclo vai se repetir, essa execução aqui vai se repetir. Tá? Enquanto ele digitar um valor que não é 0. Está aqui. Ok? Esse ciclo se repete. Quando ele digitar 0, aí essa condição não vai ser verdadeira, vai ser falsa, e o while vai ser pulado. Quando ele for pulado, vai se executar o comando que está na sequência dele, que no caso é só esse printf, dizendo para o usuário, você digitou 0, tchau. Como é que fica a execução dele aqui? Ó? Vamos ver. Né, tá lá, aparece lá então, corrente em circuito série com 12 volts, digite o valor da resistência. Nessa primeira situação, o usuário digitou menos 2.200. Menos 2.200. O que o programa fez? Pegou o valor e transformou em valor positivo, 2.200. Fez a divisão e deu lá 5,45 miliamperes. Tá? Eu deixei em miliampere porque senão seria 0,00545.
né? Muitos zeros aí para poder exibir para o usuário. Depois, repete-se, e aí o usuário digitou 4.700 para a resistência. O programa calculou novamente uma nova corrente, 2,55 mA. E na terceira vez o usuário digitou 0. Quando o usuário digitou 0, o programa pulou todo o while e só fez esse printf aqui do final. Ó. Você digitou 0. Tchau. Tá certo? Então ele foi repetido enquanto o R não era 0. Quando o R é 0, ele pulou. Ok? O que acontece aqui? Nesse caso, a análise de verdade ou não da condição já é feita no início. Olha só, o programa executou essa primeira parte aqui e quando chegou no while já olhou. Olha, R é diferente de 0? Então, o R aqui, no caso, se fosse diferente de 0 logo na primeira digitação, tudo bem. Se ele fosse 0 já na primeira digitação, de cara já pulava tudo, não ia executar nada no while, já ia mandar esse printf. Ok? Então, a análise da condição ser verdadeira ou não já é feita no começo. E se for falso, já pula tudo. Mas, às vezes, me interessa que seja executado uma vez, pelo menos, o que está aqui dentro. E que eu só vá analisar se a condição é verdadeira no final e não no começo. E para isso existe o do while, que para nós seria como faça tal coisa enquanto a condição for verdadeira. Olha como é que fica aqui um programinha que pede para o usuário, aliás, que informa para o usuário se o número que ele digitar é par ou ímpar. Tá? Olha como é que é a estrutura. Ó, já vem o comando do, que significa faça. Percebe que não tem nenhuma condição aqui para o faça. Né? É faça isso. Então, o que o C vai fazer? Ele vai executar essa sequência aqui. Pelo menos uma vez. Por quê? Porque quando chegar aqui no final da chave, ele vai ver enquanto isso for verdade. O que acontece? Ele executa uma vez tudo que está aqui. Se quando chegar aqui essa condição for falsa, ele não retorna, não executa mais. Ou seja, sendo falso, ele pula para o próximo comando no C. Mas se for verdade o que está aqui dentro, aí ele volta para cá. E fica executando enquanto for verdade. Enquanto for verdade. Só que a diferença dessa estrutura para o anterior é que nessa daqui, ele executa pelo menos uma vez. Certo? E só vai fazer a análise, a verificação se a condição é verdadeira ou não, no fim. Tá? Se eu só usar o while, eu já coloco a condição no começo e ele analisa primeiro. Se for falso, não faz nada. Quando eu uso do while, né, ele executa no mínimo uma vez e depois vai lá verificar se a condição é verdadeira. Se a condição for verdadeira, ele retorna e vai ficar retornando enquanto a condição for verdadeira. Tá bom? O que esse programinha aqui faz? Ele primeiro imprime lá o nome do programa para o usuário, né, para o ímpar, certo? E criou lá uma variável inteira chamada n. O que é essa variável n? Bom, o programa vai executar no mínimo uma vez isso aqui, ó. A mensagem pedindo que o usuário digite um número inteiro. E se o usuário digitar 0, ele vai finalizar, não vai repetir mais a coisa, certo? Seja lá o que o usuário digitar da primeira vez, vai ser armazenado aqui na variável n, pelo scanf. E aí tem a tomada de decisão, que é a seguinte. Se n dividido por 2, o resto desta divisão for 0, é porque é par. Por exemplo, se n for 6, 6 dividido por 2 dá 3. E não tem resto, o resto é 0. Percebe que aqui eu não usei a barra, né? Eu usei o porcento para capturar não o quociente da divisão, mas o resto da divisão. Ok? Quem tem dúvida, retorna algumas aulas aí que eu expliquei o uso desse operador porcento aqui na divisão de inteiros, tá bom? Mas aqui o que interessa nesse momento é saber que ele vai fazer uma divisão do número digitado por 2 e vai ver o resto da divisão e não o quociente dela. Se o resto for 0 é porque esse número é par. Então ele vai imprimir na tela o número, né, que ele digitou,
tá aqui o %d, chamando o valor aqui que o usuário digitou, né? Tananã, o número que ele digitou é par. Se o resto não for zero, né, tem um resto nessa divisão. Por exemplo, 7 dividido por 2 dá 3, só que tem resto 1. Então, ou seja, se o resto não for zero, né, o senão diz, olha, o número que você digitou é ímpar. Isso vai ser executado no mínimo uma vez. O que acontece se o usuário tiver digitado 0? Se ele digitou 0, vai se fazer essa divisão, né? 0 dividido por 2 é 0 e o resto também é 0. E vai dizer lá, olha, 0, o número que você digitou, é par. Quando chegar aqui no while, o n vai ser 0. Ou seja, condição falsa. Ele não repete mais o do. E aí ele já vai lá para o fim, ó, você digitou 0, tchau. Mas se o usuário tiver digitado qualquer outro número que não seja 0, quando chegar aqui, esse número não é 0. O que vai acontecer? Vai repetir. E vai ficar voltando para cá, ó, para o abre chaves e fecha chaves. E vai ver. E agora, é 0? Não, não é. Então repete. Ah, digita um número, tal, vê se é par ou ímpar, vem aqui. É 0? Não, não foi 0. Volta para cá. Digite o número, vê se é par ou ímpar, tal. Até que ele digite 0. Quando ele digitar 0, vai dar a mensagem lá para ele de que 0, claro, é par, mas vai chegar aqui e vai ser 0. Então ele pula aqui para o comando seguinte, tá? E para de repetir esse laço. E vai mandar mensagem para o usuário, você digitou 0. Tchau. Aqui um exemplo de execução do programa, né? Então tá lá o nome do programa, para o ímpar. Só executado uma vez, porque ele está antes do do, né? Tá aqui em cima, tá? Aí vem, digite o número inteiro, 0 para finalizar. E aí o usuário digitou -6. E ele diz, -6 é par. O usuário digitou de novo 3. Ele diz, 3 é ímpar. Tá? Numa terceira vez aqui, ó, digite o número inteiro, 0 para finalizar. O usuário digitou 0. O que o programa fez? Diz lá, 0 é par. E aí, finalizou o programa. Você digitou 0, tchau. Certo? Quando foi 0, ele executou aqui, mas chegou aqui, viu que era 0, ele parou de repetir o laço. Tá bom? Então, a diferença dos dois, né? Do while para o do while, né? A diferença entre o while e o do while. No caso do while, a verificação da condição é feita logo no início do laço. Se for falsa a condição colocada lá, ele não executa o corpo do while nenhuma vez. Corpo do while é esses comandos que vão ficar aqui entre as chaves, né, do laço. Ele não executa nenhuma vez se logo de primeira, lá no while, for falsa a condição. Tá? No caso do while, ele vai executar uma vez. E a verificação, se aquela condição é verdadeira, vai ser feita no final. Se for verdadeira, volta e repete, enquanto ela for verdadeira. Enquanto, né, while, enquanto for verdadeira. Se não for, ele para o while, né? Ele para de repetir o do aqui e segue o programa, mas terá executado pelo menos uma vez, né? Se eu usei o do while, tudo bem? Então, essas são duas formas de criar laços utilizando o comando while, né? Eu posso usar o while só ou do while, ok? Preste atenção, nessa semana vou postar lista de exercícios a vocês, alunos do Instituto Federal. Quem não for meu aluno do Instituto Federal pode colocar o e-mail aí nos comentários, né, no YouTube. Eu mando para vocês também o material sem problema nenhum. O meu objetivo é difundir o conhecimento, tá bom? Então, qualquer comentário, também crítica, que puder melhorar, independente de ser aluno meu ou não, vocês estão livres para fazer, é claro, e eu vou, à medida do possível, responder a todos. Tudo bem? Então, continuem assistindo essa playlist de vídeos, porque a gente vai continuar. Logo mais na 10ª videoaula eu vou entrar nos laços utilizando o comando for, vai ter resolução de exemplos e a gente vai seguir o curso a partir daí. Ok? Muito obrigado pela participação e atenção de todos e até breve.